Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 71. Bons estudos! Você viu que o Brasil, durante o regime militar, viveu sob uma forte repressão política. Mas e a cultura? Como será que ficou o cinema, o teatro e a música? Será que em tudo isso os militares também colocaram as mãos? Bom, a cultura brasileira dos anos 60 é exatamente o tema dessa teleaula, onde você vai ver que durante os anos 60, dois movimentos culturais predominavam no Brasil. O dos engajados, que acreditavam que só a revolução poderia mudar o país, e o tropicalismo, que fazia uma crítica dos comportamentos como caminho para a mudança social. E por fim, você vai ver de que maneira o humor se transformou num instrumento para driblar a censura dos militares. Mas e os anos 60? Como será que a juventude nos anos 60 continua agindo? Será que tem o mesmo comportamento ou será que mudou alguma coisa? Pois é, no final dos anos 50 começaram a haver mudanças. E a juventude, antes simplesmente rebelde, começa a se empenhar em mudar o país e seus costumes, em lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Era o tempo da arte participante e do jovem engajado. Ô Vicente, arte participante, jovem engajado, o que tudo isso queria dizer? Ah, Gil, essas imagens dizem tudo. Engajado é o sujeito que se filia a uma causa e luta por ela. No caso dos jovens dos anos 60, engajado era aquele que lutava pela revolução. Agora, Vicente, o que a cultura tem a ver com revolução? Revolução não se faz com armas? Mas era exatamente isso que os estudantes queriam. Só que eles achavam que primeiro era preciso conscientizar o povo sobre os problemas políticos e sociais. Só depois dessa conscientização é que viria a revolução e a tomada do poder. Agora, o que os engajados faziam para conscientizar o povo? A educação era um dos meios utilizados nos anos 60 para conscientizar a população. Acreditava-se que só depois das pessoas saberem ler e escrever é que elas podiam lutar pelos seus direitos. Para viabilizar essas ideias, foi muito importante a participação do educador Paulo Freire, com seu método revolucionário para educar adultos. Esse método dizia, basicamente, que as pessoas deveriam ser alfabetizadas através de experiências do seu dia a dia. Então, olha só, em vez das pessoas aprenderem a ler com frases do tipo "vovô viu a uva", elas eram alfabetizadas através de palavras como casa, comida, saúde e educação. Mas será que o jovem engajado nos anos 60 acreditava que só através da educação é que dava para conscientizar a população? A educação era mesmo muito importante. Mas olha, não era só a educação a única maneira de se engajar na luta por um país mais justo e igualitário. Os jovens dos anos 60 também partiram para a ação política, uma ação que se desenvolvia basicamente na UNE, a União Nacional dos Estudantes, e no CPC, o Centro Popular de Cultura. Nessas duas agremiações, jovens estudantes aliados a intelectuais e artistas produziram peças teatrais, shows musicais, além de editar livros e revistas, porque para o pessoal do CPC o importante era criar uma linguagem que fosse simples, direta, uma linguagem que pudesse ser compreendida pelas camadas populares. Além disso, toda a produção cultural do CPC tinha como meta fazer com que a população aprendesse a lutar pelos seus direitos. Basicamente, eles queriam despertar uma nova consciência popular, denunciando o subdesenvolvimento e o imperialismo. É claro que com o golpe de 64 muda muita coisa no cenário cultural dos anos 60. A sede da UNE foi incendiada, o CPC foi fechado e os estudantes passaram a ser perseguidos pela polícia. Mas é bom a gente não confundir. O golpe de 64 dificultou sim a ação dos estudantes, mas a ideia da arte engajada não morreu. Ela continuou viva no cinema novo, no teatro, na música. Ainda em 1964, o ano do golpe, foi lançado o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, enquanto a baiana Maria Bethânia estreava no show Opinião. Tanto o filme de Glauber Rocha como o show Opinião denunciavam a ordem vigente, o subdesenvolvimento e o imperialismo.
Só para você ter uma ideia de como a arte engajada não morreu com o golpe de 64, olha só o que a Bethânia já cantava em pleno regime militar. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. E enquanto parte da juventude brasileira fazia coro com Glauber Rocha e com Maria Bethânia, havia uma outra parte que não estava, vamos dizer assim, nem um pouco interessada em mudar a sociedade brasileira. Longe da arte engajada, inspirada no sofrimento e na miséria do povo, esses jovens de classe média estavam muito mais interessados em sintonizar a TV Record, onde desde 1965 era transmitido um verdadeiro campeão de audiência, o programa Jovem Guarda. Liderados por Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos, a Jovem Guarda falava nos carangos, na garota papo firme e nos brotinhos de mini saia. Apesar de não estarem engajados como os estudantes da Uni e do CPC, esses jovens também expressavam o sentimento de rebeldia da época, assim como o seu desejo de quebrar alguns tabus. Mas não foi só a Jovem Guarda que se tornou um sucesso através da TV. Nos anos 60, os festivais de música popular da TV Record mobilizavam o país talvez com a mesma paixão que o país tem pelo futebol. Na sua terceira versão, em 1967, o festival mostrou para o país um movimento que nem bem havia nascido, o tropicalismo. E olha só, que heresia para a época, Caetano Veloso interpretou sua música Alegria, Alegria, acompanhado de uma guitarra elétrica. A guitarra elétrica naquela época era considerada um instrumento reservado à música alienada da Jovem Guarda, como se dizia. Mas o uso da guitarra era apenas o começo. O tropicalismo ainda iria inovar muito mais. As letras, os temas, o jeito de encarar o mundo. Os tropicalistas faziam uma música que unia o antigo e o novo da cultura brasileira, que misturava Coca-Cola com acarajé, Carmen Miranda com Beatles. Ouça só um trecho da letra de Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Eu abro uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Reparou na letra? Viu como ela mostra, através de flashes, de imagens fotográficas, o que pensa o personagem, o que ele sente, o seu jeito de olhar o mundo? Assim era o tropicalismo. Olha lá, os tropicalistas eram bem diferentes dos estudantes da Uni e do CPC. Ah, completamente. Nas roupas, nas letras das músicas, na postura política, eles estavam procurando uma outra estética, né? Como assim? Eles eram contra a arte engajada, a estética revolucionária? Não sei se eles eram contra, mas o que eles achavam é que a arte engajada se preocupava muito com a transformação social, entendeu? E justamente por isso se preocupava pouco com a linguagem, com a estética em si. Peraí, mas como assim, Vicente? Explica melhor isso. É que os artistas intelectuais tinham mesmo como preocupação maior a questão da transformação, da conscientização social. Para os engajados, a arte, de uma forma geral, devia estar sempre a serviço de um projeto político mais amplo, que era o de conscientizar a população sobre os problemas sociais do país e depois partir para a revolução. Ô Vicente, os tropicalistas não queriam mudar a sociedade? Queriam, mas não a partir da política como queriam os engajados, entendeu? Para os tropicalistas, essas mudanças viriam a partir de uma crítica mais forte sobre os comportamentos, sobre os costumes, entendeu? E dá pra ver isso no próprio trabalho deles, que era muito mais agressivo, muito mais debochado, muito mais irônico do que o trabalho dos engajados, né? Ah, então é por isso que eles usavam essas roupas todas espalhafatosas, os cabelos compridos e ainda faziam coisas que não eram comuns para a época. Apesar do comportamento e das ideias tropicalistas terem chocado muito o Brasil naquela época, tudo isso não era uma exclusividade do nosso país. O movimento tropicalista tinha tudo a ver com outro movimento que crescia em vários outros países, o movimento hippie. O movimento hippie defendia a revolução individual, criticando os valores consumistas da sociedade industrial. Em vez de brigar violentamente pelas suas ideias, pegar em armas e promover revoluções, os hippies pregavam a paz e o amor. São essas ideias, as ideias defendidas pelo movimento hippie, que chegam aqui no Brasil através dos tropicalistas. Agora, você percebe como são diferentes os pensamentos dos estudantes que defendem a arte engajada e dos tropicalistas? Olha só, enquanto os engajados estão mais preocupados com a transformação social do que com a linguagem, os tropicalistas tentam superar o nosso subdesenvolvimento através de uma linguagem crítica. Como você vê, esses dois enfoques diferentes mostram, no fundo, a riqueza cultural de uma época, dos anos 60.
Uma época em que a cultura tinha que driblar a censura e a repressão do regime militar. Uma missão quase impossível, que o jornal O Pasquim desenvolvia com muito humor e grande criatividade. Fundado em 1969, o Pasquim marcou época e criou um novo estilo de comunicação. Usando de muito humor e ironia, os editores conseguiam dizer o que queriam sem brigar diretamente com os militares. Olha, é bom lembrar que naquela época o AI-5 dava ao governo controle total sobre a sociedade. Por isso, tudo tinha que ser muito bem pensado antes de ser dito ou escrito, pois o governo tinha o poder de censurar, proibir e reprimir. Bem, mas a inteligência e a criatividade dos jornalistas e humoristas que compunham a equipe do Pasquim, com suas ironias, metáforas e tiradas bem-humoradas, conseguiram driblar a censura. E o humor das suas páginas acabou se revelando como uma das melhores armas que combateu e criticou a ditadura militar. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que durante os anos 60, 2 movimentos culturais predominaram no Brasil. O dos intelectuais e estudantes engajados, que acreditavam que só a revolução poderia mudar o país. E o tropicalismo, que fazia uma crítica dos comportamentos como caminho para a mudança social. E por fim você viu de que maneira o humor se transformou num instrumento para driblar a censura militar. Mas o que será que aconteceu com a cultura brasileira na década seguinte, na década de 70? Será que ela se engajou por completo ou foi buscar inspiração no ideário tropicalista?